nessa aula vamos tratar da inexecução dos testamentos. Ao final, você conhecerá alguns detalhes importantes sobre esse tema. Na aula antecedente, nós estudamos a execução dos testamentos. Passemos agora ao estudo das situações em que os testamentos não se executam. Essa inexecução pode ocorrer por várias razões. O testamento pode ser revogado ou anulado. As suas disposições podem caducar. As liberalidades podem ser reduzidas na medida da legítima. Vejamos cada caso. Revogação de testamento é o ato pelo qual o testador o torna sem efeito. O testamento perde a eficácia. Quanto à sua extensão, a revogação poderá ser total quando abranger todo o testamento, ou parcial quando atingir apenas parte dele. Quanto à forma, a revogação será expressa, tácita ou presumida. A revogação expressa ou direta se dá pela vontade explícita do testador, que em outro testamento posterior revoga expressamente o anterior. A revogação expressa só ocorre por testamento posterior, desde que ele seja válido. Só por testamento é admissível a revogação. Revogação tácita ou indireta é a que ocorre pela elaboração de um testamento posterior, sem se mencionar estar revogando o anterior, ou então pela destruição do testamento. Para que haja revogação tácita, é absolutamente imprescindível que as disposições do testamento novo sejam incompatíveis com as do antigo. Se forem compatíveis, um complementará o outro. Também se reputa tacitamente revogado o testamento riscado, rasgado ou cancelado, a não ser que se prove que o risco ou o rasgão ocorreram por acaso, sendo possível a restauração da cédula. Porém, não se admite testamento colado ou refeito com fita adesiva ou qualquer outro meio, ainda que tenha sido o próprio testador que o haja restaurado. Aqui, a revogação tácita atinge o testamento no plano da própria validade. Por fim, equipara-se a revogação tácita à alienação dos bens da herança pelo testador em vida. Revogação presumida ou legal é a que ocorre por força de lei em certas situações. O mais comum é a situação do testamento rupto. Será rupto o testamento em duas hipóteses. Primeiramente, o testamento se rompe se surgir, após a sua elaboração, algum descendente sucessível que o testador não tinha ou não conhecia. O testador pode ter um filho depois de feito o testamento, ou pode vir a reconhecer um filho de cuja existência podia nem saber. Pode adotar um filho, etc. A segunda hipótese é a da constatação da existência de herdeiros necessários ignorados pelo testador, ou porque os julgava já mortos, ou porque não sabia mesmo da sua existência, etc. Nesses casos, o testamento se rompe a não ser que tenha sido confeccionado de forma a não prejudicar os herdeiros necessários, sejam eles quem forem. Exemplo seria o seguinte: deixo 50% de meus bens aos meus herdeiros necessários na forma da lei. A outra metade deixo a Joaquim e Sebastião, repartindo-a igualmente entre os dois. Finalmente, resta observar que, se a revogação for apenas parcial, o testamento será cumprido na parte válida, abrindo-se a sucessão legítima quanto à parte revogada. Se a revogação for total, abre-se a sucessão legítima, desconsiderando-se por completo as disposições testamentárias. Outro é o caso do testamento destituto, que ocorrerá quando, aberta a sucessão,
verificar-se que não haja herdeiros, seja por terem morrido, por renunciarem, seja por serem excluídos por indignidade. Também, neste caso, haverá revogação presumida, abrindo-se a sucessão legítima. Entendido até aqui? Vejamos agora a caducidade. Assim como um passaporte ou uma carteira de motorista caducam com o transcorrer de um certo prazo, também as disposições testamentárias podem caducar pela ocorrência de determinado obstáculo à sua vigência. Esse obstáculo pode ser o decurso de prazo ou outro qualquer. A caducidade retira os efeitos do ato. Atua, assim, no plano da eficácia. Há vários casos de caducidade, inclusive os de rompimento ou mesmo de revogação. Assim, dentre outras hipóteses, caducam as disposições testamentárias favoráveis ao herdeiro ou legatário excluído por indignidade, ao herdeiro ou legatário que renunciar à herança ou legado, ao herdeiro ou legatário que morrer antes do testador, salvo eventual direito de representação dos seus descendentes. Esse direito de representação só ocorrerá caso se trate de herdeiro necessário e no que respeitar a legítima. Quanto aos demais herdeiros e legatários, não há falar em direito de representação. Também caducam as disposições testamentárias favoráveis a herdeiro ou legatário, mas sujeitas à condição que não se implementa. Por exemplo, se estiverem condicionadas a que o beneficiário se forme em direito, graduando-se ele em medicina. Se a coisa alegada perecer ou por algum motivo tornar-se impossível, sem culpa de quem quer que seja, caduca o legado. Se houver culpa de alguém, o legatário deverá ser indenizado. Caducarão o testamento marítimo e o aeronáutico 90 dias após o momento em que o testador podia testar de forma ordinária e não o fez. O testamento militar caduca desde que depois dele o testador esteja 90 dias seguidos em local em que possa testar de forma ordinária. E o testamento num culpativo caducará se o testador não morrer na guerra ou convalescer do ferimento. É isso aí. Vista a caducidade, passemos à redução das liberalidades. Como já estudamos, se o testador possuir herdeiros necessários, não poderá dispor livremente de seu patrimônio, mas apenas de 50%. Serão obrigatoriamente deixados 50% aos herdeiros necessários, os descendentes, os ascendentes, o cônjuge ou companheiro viúvo. A metade da herança reservada aos herdeiros necessários se denomina herança legítima, parte legítima ou apenas legítima. A outra metade se denomina parte disponível. Se por meio de doações, legados ou outra liberalidade o autor da herança ultrapassar a parte disponível, a liberalidade deverá sofrer uma redução a fim de que se restaure a legítima. Como consequência, uma vez aberta a sucessão, devem ser pesadas todas as liberalidades, tanto as realizadas em vida, como, por exemplo, doações, quanto as realizadas em testamento, legados, por exemplo, a fim de que se possa verificar se está sendo respeitada a legítima dos herdeiros necessários. A redução será efetuada no processo de inventário ou em ação de redução intentada contra o favorecido. Será parte legítima para intentar a ação de redução o herdeiro necessário, seus sucessores, cessionários ou credores. A ação de redução poderá ser proposta por um ou mais prejudicados, mas só os que a propuseram se beneficiarão. Em outras palavras, se todos os herdeiros necessários foram prejudicados, mas apenas um
propôs a ação de redução, só a parte dele será restaurada. A dos demais ficará como estava até que proponham a ação. Verificado o excesso da liberalidade, não será ela anulada, tão somente reduzida. Destarte, se a doação de 10 mil feriu a legítima, os herdeiros necessários poderão reivindicar a redução deste valor na proporção suficiente para que lhes seja garantida a parte a que fazem jus. Suponhamos que o patrimônio do Decuios fosse 15 mil. Só poderia ter doado 7.500. Se doou 10 mil, o donatário terá que restituir 2.500. O exemplo é simples, mas esperamos esclarecedor. Se o bem for, por exemplo, uma casa, o beneficiário poderá compensar em dinheiro a parte inoficiosa. Em última instância, se não fizer a compensação devida, terá que entregar a casa para que seja vendida e feita a redução necessária. Por fim, em que liberalidades se deve imputar a redução? Suponhamos que tenham sido várias as doações. Quais serão reduzidas? Obviamente, as reduções se farão da mais recente para a mais antiga. Se a legítima for ferida por doações e legados, sofrerão redução primeiro os legados, depois as doações, sempre da mais recente para a mais antiga. Compreendeu até aqui? Não é difícil, não é? Vamos agora à invalidade do testamento. Interessa aqui o plano da validade. O testamento inválido pode ser anulado por conter defeito grave ou leve. Se o defeito for grave, o testamento se diz nulo e poderá ser anulado a qualquer tempo, a requerimento de qualquer interessado, do Ministério Público ou de ofício pelo juiz. Sendo o defeito leve, o testamento se diz anulável e poderá ser anulado apenas a pedido de algum interessado, respeitado o prazo de decadência. Outra observação importante é que a anulação pode atingir o testamento em sua totalidade ou apenas em parte. Se anulado por inteiro, abre-se a sucessão legítima. Se a anulação for parcial, prevalece a parte válida do testamento, abrindo-se a sucessão legítima, se for o caso, quanto ao que for anulado. Os defeitos graves dizem respeito aos sujeitos, aos motivos, ao objeto e à forma. No atinente aos sujeitos, são defeitos graves: a incapacidade do testador, menor de 16 anos, ou carente do discernimento necessário; a incerteza sobre a pessoa do herdeiro ou legatário, cuja identidade seja de impossível averiguação; a condição captatória, ou seja, a condição de que o herdeiro ou legatário faça também ele uma disposição testamentária a favor do testador; deixar ao encargo de terceiro a identificação de herdeiro ou legatário; deixar ao arbítrio de terceiro ou de um herdeiro a fixação do legado; a incapacidade para adquirir por testamento. Em relação aos motivos, é defeito grave o falso motivo, por exemplo, o erro na designação de herdeiro, de legatário ou de coisa legada em razão do motivo, ou seja, quis se indicar João e se indicou Pedro. Por exemplo, deixo meus bens a João por ser meu filho, de cuja existência vim a saber recentemente. Verificado, no entanto, que João não é filho do decujo, ocorre, então, a anulação do testamento. Houve, portanto, erro quanto ao motivo da designação do herdeiro. Quanto ao objeto, conterá defeito grave o testamento quando se referir a bens impossíveis física ou juridicamente, ou a bens indetermináveis. Por fim, no que diz respeito à forma, são gravemente defeituosos os seguintes testamentos: aquele que não observe a forma prescrita em lei, por exemplo, um testamento cerrado, digitado com muitos erros ou com muitos espaços em branco, rasuras, ou um testamento particular elaborado a rogo de um cego ou de um analfabeto.
aquele que adota a forma defesa em lei, exemplo, testamento conjuntivo. Entendido? Esses são os defeitos graves. Vamos ver agora os defeitos leves. O erro em torno das circunstâncias que envolveram a própria elaboração do testamento. O testador, enganado pela situação, fez em seu testamento disposições que não teria feito se conhecesse as reais circunstâncias. O erro normalmente admite retificação quando se puder determinar a real vontade do testador, o objeto da disposição testamentária errônea ou o beneficiário instituído em erro. Por exemplo, deixo meu dinheiro no banco X para o meu sobrinho. E se verifica que o dinheiro estava, na verdade, no banco Y. Demonstrado o erro, nesse caso, relativo ao objeto, a disposição poderá ser retificada. Outro caso de defeito leve, coação. Outro caso, o dolo. O prazo para se requerer a anulação do testamento eivado de vício leve será de 4 anos, contados do momento em que o interessado tomar conhecimento do defeito, até o máximo de 5 anos, a partir do registro do testamento, de acordo com o artigo 1859 do Código Civil. Dessa forma, uma vez lido pelo juiz, o testamento é registrado na própria Secretaria da Vara, parágrafo 1º do artigo 735 do Código de Processo Civil. E a partir daí contam-se os 5 anos. Além de nulo ou anulável, o testamento pode nem existir no plano jurídico, ou seja, existe no plano fático, mas não no jurídico. Caso de testamento inexistente é o do testamento verbal ou o do testamento em vídeo, que só será cumprido se os herdeiros quiserem, mas nem será levado em conta pelo juiz do inventário, que apenas respeitará a partilha efetuada pelos herdeiros, mas dentro dos limites da lei. Outro exemplo de testamento inexistente é aquele em que todos os bens se destinem ao animal de estimação do testador. É isso aí. Até a próxima aula.